Ele foi abençoado com o deus dragão da água selado dentro dele e despertou seus poderes anos depois para lutar contra o deus de todos os dragões. Durante muito tempo, o arquipélago de Ayaka foi lar tanto de humanos quanto de seres espirituais. Embora a maioria dos espíritos seja fraca e inofensiva, alguns possuem poder semelhante ao de deuses, e por causa da presença deles, a ilha está repleta de uma energia natural chamada energia Lelai. Os humanos podem dominar essa energia para lutar contra os espíritos malignos. E o pai de Yukito, Makoto, era o maior mestre de sua época. No entanto, um dia, um ser espiritual poderoso que vivia dentro do vulcão enlouquece repentinamente, fazendo o vulcão entrar em erupção. Todas as pessoas nas ilhas precisam ser evacuadas, mas Makoto permanece para lutar contra o grande espírito, sacrificando sua vida para proteger seu filho, Yukito, para que ele possa cumprir seu destino e se tornar o maior mestre de um dia. 11 anos depois, Yukito é um jovem emocionalmente distante, solitário, que viveu em um lar adotivo na cidade por mais de uma década. No dia seguinte à sua cerimônia de formatura no continente, um sujeito meio maluco chamado Sagawa Jinji, um dos antigos alunos de Makoto, aparece em sua escola para buscá-lo, mas Yukito tenta evitá-lo ao máximo. Sem desistir, Jinji simplesmente o coloca em uma bolsa mágica e o leva para a segunda ilha de Ayaka. Ele lembra ao confuso Yukito que ele viveu lá até os 5 anos de idade, mas Yukito mal se lembra da infância. Logo, eles são recebidos por Momoko, a administradora da casa da família Yanagi, e Sanji, o prefeito da cidade de Ayakashima, e também o tutor legal de Yukito. Momoko leva todos eles até a casa de infância de Yukito, onde ele vê uma foto de seu pai que ele nem mesmo reconhece. Momoko conta que seu pai, Makoto, era um homem com poderes sobrenaturais incríveis, e todos acreditam que Yukito herdou os talentos extraordinários de seu pai. Yukito não faz ideia de nada disso, e pergunta por que diabos ele foi enfiado de repente em uma bolsa de viagem mágica e levado para essa ilha depois de tantos anos sendo deixado de lado em um lar adotivo. E o prefeito responde que foi por causa da vontade de seu pai. No testamento, Makoto mencionava que se ele morresse, o jovem Yukito deveria ser enviado para o continente, mas que seria chamado de volta quando crescesse. Logo depois, Jinji mostra o quarto para ele, mas de repente uma bolha de sabão flutua pela janela. Jinji explica que aquilo é um espírito inofensivo chamado Matama e que Yukito vai encontrar muitos desses por toda a ilha. Então, Jinji pergunta por que Yukito age como um adolescente emo e não se aproxima das pessoas ao seu redor. Yukito responde que, quando era criança, ele e outras crianças do abrigo foram fazer um piquenique à beira do rio, mas uma das crianças começou a provocá-lo. Isso deixou Yukito irritado e de repente a água começou a girar ao seu redor. Antes que percebesse, o rio havia atacado a criança. Isso aconteceu várias outras vezes. Então, Yukito começou a se afastar das pessoas. Depois de contar sua história triste, quando Yukito se vira, vê Jinji entediado jogando no celular. Então, ele sai de casa dizendo a Momoko que vai esfriar a cabeça. Yukito tenta se acalmar, mas de repente, um Matama que estava atrás dele cai no rio e se transforma num monstro assustador. Antes que o monstro consiga possuir o cérebro de Yukito, Jinji usa sua magia e o salva. Ele explica que os Matama inofensivos podem se transformar em Ayamatama quando são atraídos pela aura sombria das pessoas ao seu redor. De repente, o monstro aparece diante deles, mas Jinji já está preparado. Com uma explosão de energia mágica, ele destrói o Ayamatama. No entanto, antes que possa terminar de se gabar, o monstro se regenera e aparece atrás de Jinji. Dessa vez, Jinji joga Yukito dentro da barriga de água do monstro. Isso deixa Yukito extremamente irritado e sua raiva logo se transforma em poder mágico que explode a barriga do Ayamatama. Surpreso, Jinji percebe que Yukito tem uma força bruta poderosa e então usa sua própria magia para selar o monstro. Jinji diz ao atônito Yukito que ele tem medo de seus próprios poderes e para não fazer besteiras com eles, precisa aprender a controlá-lo. Ele se oferece para ser seu mestre. De repente, Yukito vê em Jinji a figura de um irmão mais velho, o mesmo que o salvou 10 anos atrás quando o vulcão entrou em erupção em Ayaka. No dia seguinte, Jinji acorda com uma ressaca brutal, parecendo que foi atropelado por um caminhão. Ele cambaleia até o lado de fora e vê Yukito profundamente concentrado, tentando controlar sua energia. Jinji manda ele focar mais e sentir a energia
energia Lelai, mas Yukito apenas o encara de lado, já que não sabe nada sobre essa tal energia. Então, Shinji explica que a energia é uma força vital que flui nas profundezas da Terra e envia ondas imensas sobre a ilha de Ayaka. Mestres Lelai, como eles, utilizam essa energia para manter o equilíbrio das coisas. Shinji pede que Yukito mostre o feitiço que lhe ensinou no outro dia, mas Yukito apenas se molha ao jogar água no próprio rosto. Então, Shinji demonstra o feitiço e logo cria uma figura de água parecida com ele mesmo, se gabando para Yukito. Depois, ele vai embora e Yukito percebe que, embora a personalidade de Shinji cheire a álcool, ele é certamente muito forte. Depois de um tempo, Yukito se vê no Santuário Kassen, onde dois figurões chamados Shataru e Hyaku estão discutindo sobre quem vai lutar contra o atual Araminas. Shinji toma a missão das mãos deles, dizendo que vai usá-la para treinar Yukito. Mais tarde, ele conta a Yukito que Hyaku e Shataru têm a mesma idade que ele e que podem ser seus amigos. Mas Yukito, que nunca teve amigos, pergunta se está tudo bem eles conversarem com alguém que não sabe controlar seus poderes. Shinji responde que os dois também são mestres Lelai, então não se incomodariam com isso. Em seguida, Shinji explica que o Santuário Kassen é responsável por todos os incidentes relacionados aos Matama na ilha e que o sacerdote-chefe desse santuário, Karuma Haruaki, é seu veterano. A missão que Shinji arrancou dos dois anteriormente se refere a um Matama que apareceu recentemente perto do canal, e se o Matama for corrompido, ele se transforma em um Aramatama, causando problemas na ilha. De repente, um Aramatama surge na água e Shinji manda Yukito lidar com ele sozinho. Dizendo isso, ele sai correndo e Yukito quase faz nas calças, já que o idiota do Shinji não avisou sobre o monstro. Ele começa a correr atrás de Shinji e logo o monstro os ataca e ambos caem no rio. Depois de secarem suas roupas, eles se escondem atrás de um vale para observar a criatura de longe, mas logo começam a discutir sobre quem vai enfrentar o monstro. A confusão chama a atenção da criatura, que os encontra e Shinji sai correndo de novo feito uma galinha. O monstro começa a persegui-lo, então Yukito recita seu feitiço e logo uma onda de água atinge o monstro, derrubando-o no chão. Isso dá a Shinji a chance de ativar sua própria energia Yin Yang, e ele logo atinge o olho do monstro com sua magia, quebrando-o em pedaços. Depois de um tempo, o monstro se transforma numa figura de água. Se lembra que esteve perto do canal na noite passada, bebendo e festejando com os amigos. Então, o Ayamatama provavelmente nasceu após absorver a umidade ao redor e se tornou aquele grande monstro. Logo, a figura de água se transforma novamente no Ayamatama e Hyaku percebe que o monstro continua seguindo Shinji, porque foi criado por ele na noite anterior. O monstro começa a atacar Shinji, e antes que Yukito consiga ativar seu feitiço, o mestre Karuma do Santuário Kassen recita seu próprio feitiço e destrói o Ayamatama. Karuma repreende Shinji, dizendo que foi por causa de suas ações irresponsáveis e sua bebedeira sem fim que o monstro nasceu, e o gira no ar, dizendo que ele cresceu tanto. Karuma se apresenta e diz que estudou diretamente com o pai de Shinji. Mais tarde, Karuma visita a casa de Yukito e conta à senhora Momoko sobre as recentes travessuras de Shinji, informando que agora ele está limpando o rio como parte de sua punição. Na hora do jantar, Karuma olha afetuosamente para Yukito e diz que ele não mudou nada. Envergonhado, Yukito o elogia por seus feitiços bonitos, e Karuma explica que os Aramatama entram em fúrias violentas porque estão sofrendo. Por isso, é dever dos mestres acalmá-los, para que possam coexistir pacificamente como vizinhos. No dia seguinte, Shinji leva Yukito para um passeio em um trem aquático que corre sobre a água. Ao ver esses trilhos fascinantes, Yukito pula de alegria como uma criança, e Shinji diz que ele está exatamente como era há 10 anos, quando costumavam andar juntos nesse trem. Shinji explica que nesse lugar, as pessoas viajam entre as ilhas usando esse trem. Logo, eles chegam à primeira ilha, que estranhamente tem muitos prédios, e Shinji comenta que a primeira ilha é muito mais urbana que a segunda. Yukito pergunta se esse trem também funciona com energia, então Shinji responde que os trilhos foram colocados usando poder mágico, mas o trem em si funciona a diesel, e há apenas uma linha. Mais tarde, eles chegam à casa do prefeito, onde o simpático prefeito idoso pergunta se Yukito se sente estranho nessas ilhas, já que cresceu no continente. Ele pede para Yukito não se apressar nas coisas e aprender a viver em paz naquele lugar. Shinji pede ao velho para não se preocupar tanto e não prejudicar sua saúde, dizendo que ele já está cuidando bem de Yukito. Ouvindo isso, o prefeito responde que o maior motivo de preocupação dele é justamente o Shinji encrenqueiro cuidando de Yukito. Logo, Yukito comenta que gostou de visitar a primeira ilha usando um navio marinho. Então, o prefeito pede a Shinji que mostre a ilha para Yukito, já que ele se tornou um famoso ponto turístico. Mas Shinji não fica muito animado com a ideia de ser guia turístico, pois veio para se divertir nos cassinos. Mesmo assim, ele concorda em mostrar a ilha. Eles começam a andar pela ilha, cheia de barracas e repletas de pessoas. Shinji comenta
comenta que, hoje em dia, a primeira ilha é um centro de gastronomia e música, mas de repente ele desaparece. Quando o Yukito olha em volta, vê Jinji discutindo com um velhote numa barraca de espetinhos de carne. Yukito corre para ver o que está acontecendo, e Jinji reclama que o velho não quer dar a ele o pedaço de carne favorito. O idoso tenta argumentar dizendo que o último pedaço já foi encomendado por outro cliente, mas Jinji continua implicando, então Yukito intervém e compra um monte de espetinhos para acabar com a briga. Depois de comerem, eles continuam o passeio, mas Jinji parece estar de mau humor. Ele fica emburrado porque aquele lugar vendia as melhores coxas grelhadas e diz que vai reclamar com seu amigo sobre o mau atendimento na primeira ilha. Ouvindo isso, Yukito percebe que Jinji realmente tem muitos amigos por toda parte. De repente, Yukito se distrai com um artista de rua e Jinji desaparece de novo. Yukito tenta procurá-lo, mas vê que o balão do artista se transformou em algo sinistro. Antes que o palhaço confuso possa tocar no balão, Yukito pula em cima dele e o salva de um Amitama disfarçado de balão. Logo, as pessoas começam a correr assustadas e Yukito percebe que sem a ajuda de Jinji, ele terá que lidar com o monstro sozinho. Ele se acalma dizendo que o Amitama é menor que os outros que já enfrentou, então pode apaziguá-lo. Ele recita seu feitiço, mas o monstro enlouquece e atira fogo contra o Yukito. Antes que o fogo o atinja, um ruivo aparece e atira contra o Mitama. Yukito percebe que há algo estranho na forma como aquele homem está tentando pacificar o monstro. De repente, ele percebe uma arma na mão do ruivo estranho. O rapaz então olha para ele e pergunta se ele é o famoso Yukito. Yukito fica surpreso por aquele cara esquisito já saber sobre ele. Depois de um tempo, o ruivo se apresenta como Ibuki. Yukito se lembra que a prefeita Momoko havia mencionado alguém chamado Ibuki. Ibuki diz que Yukito parece um camarão e mal se parece com seu grande mestre. Yukito descobre que Ibuki estudou com seu pai há 10 anos e agora usa balas mágicas especiais para controlar os Aramatame. E que, diferente dos lutadores comuns, ele tinha maldade no olhar. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.